É o seguinte, há um tempo atrás, a Boston Dynamics, que hoje é uma empresa que faz parte do grupo Hyundai, eles fizeram um vídeo para dar um adeus pro Atlas, que é esse robô deles que eles tinham desenvolvido, mega articulado, que conseguia fazer parkour e coisa do tipo, virar cambalhota, pular as coisas, ele conseguia fazer um monte de coisa, né? E eles iam dar o adeus pro Atlas. Mas por que eles iam dar o adeus pro Atlas? Porque eles fizeram um novo Atlas, versão 2, né? Que é esse daqui, ó. Essa daqui é a próxima geração de robôs dele. E pela gastura que eles estão tendo aqui, parece que eles já testaram bastante. Que eles têm ali umas marcas de amassado e coisa do tipo. Esse é o novo Atlas. O que ele tem de diferente do outro? Ele é totalmente articulado no sentido que ele pode virar para todo lado, como você está vendo aqui. E ele também não tem parte hidráulica. Ele é todo eletrônico. Porque o outro usava ainda umas coisas hidráulicas que explodiam em determinados testes quando ele caía e tal. Para esse eles mudaram tudo. A gente não tinha visto nada desse robô até agora, no sentido de um vídeo dele fazendo alguma coisa, do que ele pode fazer. E eles colocaram esse vídeo aqui agora dele trabalhando autonomamente. E o vídeo é impressionante, te dá uma esperança pro futuro, ao mesmo tempo que ele te dá um pavor do que o futuro vai ser. E a gente vai explicar essas duas partes. Esse daqui é o Atlas trabalhando, tá? Ele tá completamente autônomo, não tem nenhuma intervenção humana. A missão dele é tirar essas peças que estão na horizontal de uma prateleira e colocar no outro. Ele consegue virar de forma articulada para todos os lados, então ele vira, vai e coloca. Ele simplesmente encaixa. Isso é totalmente autônomo. Parece que é simples, não é, mas o que a gente vai ver aqui agora é que vai ser muito interessante. Primeiro, a visão dele, como que ele consegue marcar e ver as coisas. Ele puxou um pouco o treco, tirou do lugar, identificou a peça e agora ele vai colocar. Observe isso, Nilce. Ele está olhando, ele vai encaixar. É muito... Você viu que ele deu uma sacudidinha, porque parece que alguma coisa não estava no lugar, e colocou. Mas agora tem a parte mais impressionante. Porque agora vai dar errado. E você vai ver a reação dele quando dá errado. Ele baixou, ó, ele é articulado, porque ele agachou para pegar essa parte. E agora ele vai vir aqui e vai encaixar. Isso daqui é que é os bichos. Ele tá olhando a peça, entrou errado, não encaixou. É bom que dá um sustinho, né? Aí ele vai pegar, olhar a peça, analisar de novo, ver o posicionamento. Eu acho que é alguém de dentro que empurrou, tá? Porque ele tinha encaixado certo. E ele vai e encaixa certo. Eu acho que eles têm um mecanismo para puxar para fora, para fazer errar. Porque eles não podem simplesmente ficar esperando a máquina errar para saber o resultado. Aí tem um negócio aqui também que eles fizeram depois, ó. Que é para comemoração. Fizeram não, isso daqui foi até antes. Eles fizeram para comemorar o Halloween, tá? Aí eles colocaram o Atlas aqui vestido de hot dog. E aqui eles vão pregar uma peça nele. Ele vai pegar o negócio ali, a mesma coisa, de mesmo comando de transporte dele. Você viu que ele tira a peça para dar o espaço para ele poder agarrar. Aí ele vai e segura a peça, ele vai encaixar. Aí ele vai lá e encaixa a peça. Você pode ver que ele consegue fazer isso usando uma fantasia. Agora o que vai acontecer? Eles vão pregar uma peça nele. O cara vai tirar o negócio do lugar. Isso para um computador é para deixar ele louco. Porque moveu um pouquinho, né? Porque muito da expectativa dele é as coisas estarem no lugar. É como se ele localiza geograficamente. Ele nem titubeou. Ele ajustou a rota dele. Isso é impressionante. E colocou. E aí fizeram o negócio de novo. Parecia que ele tinha errado. Ele vai pegar, tira, analisa a peça, coloca na posição certa de novo. Ele até deu uma inclinadinha para cima, não sei se isso é parte do protocolo, e encaixou. Por que isso é impressionante? Por que isso é um problema? Há um tempo atrás, a gente viu uma pataquada aí do Musk, quando ele fez aquela apresentação na Tesla, dos robôs dele. Recentemente teve um show todo da Tesla, que depois se descobriu, né, eles nunca admitiram isso, mas a gente sabe por vários indícios que a galera conseguiu coletar, a imprensa e tal, que a demonstração deles de robôs, na verdade, não eram de robôs autônomos. Os robôs estavam sendo controlados de forma remota. Era como se fossem drones em forma humanoide. Pelo que eles tinham dito, eles disseram que os robôs estavam numa mistura de autônomo, mas também de assistido, mas a galera depois na festa que interagiu com os robôs, porque os robôs respondiam de volta, preparavam um drink e coisa do tipo, a galera disse não, eles muito provavelmente, eles estavam sendo controlados remotamente. Todos os indícios disso. Quando a gente fala da Boston Dynamics, a gente está falando da empresa que parece que está muito tempo na frente da Tesla. A Tesla teve uma evolução rápida com os robôs dela, né? A primeira vez que eles apresentaram o robô era uma pessoa vestida de robô. Agora os robôs já estão andando sozinhos. Isso é impressionante. Porém, o outro está agindo de forma totalmente autônoma, sem intervenção humana, e ele consegue corrigir os próprios, identificar e corrigir os próprios erros. Que, aliás, o erro ali, pelo que eu vi, nem parece ser dele. A máquina que deu um problema de chutar o treco para fora. E ele consegue identificar que o treco está errado, e ele vai e corrige. Agora, por que isso é um problema, gente?
Porque, primeiro, é impressionante pela evolução da tecnologia. E a gente está esperando há muito tempo um robô desse tipo de coisa, que é um robô de aplicação genérica. A gente já tem esses robôs de aplicação específica. Tipo esse daqui que a própria Boston Dynamics faz, que são esses robôs de fábrica, tá? Que servem para uma coisa só. Você já viu em fábrica, linha de montagem tem robô que faz coisa de solda. Eles têm aí, ó, esse robô deles aqui, ó, que é o que para transportar caixa. Mas faz uma coisa só, né? Esse daqui tem que você pode adaptar para ele fazer uma tour no lugar para você poder identificar problema depois. Inclusive, eu já vi ele usando isso daqui numa hidrelétrica na Alemanha, que o engenheiro pode monitorar tudo de forma remota, porque o robô vai lá e filma as coisas e tal. Se estiver num ambiente de risco, o ser humano não fica exposto. Aí você tem esses robôs que têm umas funções mais ou menos específicas. Esse daqui, no caso, é poder pegar a caixa com uma ventosa, ele vai e coloca a caixa lá depois. Aquele que é o cachorro já tem umas funções gerais. Você pode programar algumas coisas, mas normalmente o que ele faz é simplesmente ir numa rota. Ele vai numa rota carregando os sensores para poder passar a informação para um ser humano depois ir analisar. Ele é basicamente meio que uma câmera quadrúpede. Por que você quer uma câmera quadrúpede? Você tem que subir escada. Esses robôs já existiam. Eles têm uma determinada função. Mas o que a gente está vendo com o Atlas agora é um robô para funções generalizadas. O robô é igual a um humanoide, pode executar as funções que um ser humano executa. Funções com mais motores. Força. E para você mudar de uma função para outra, é só carregar outro software. Você não precisa redesenhar o robô. Esse daqui é um robô para caixa. Se você quiser usar para uma outra função, você tem que redesenhar ele. Você tem que adaptar. Você tem que redesenhar. Aquele não, você carrega um software nele, ele faz. Você não precisa modificar ele. Esse daqui faz tudo. É só o programa. Isso daqui é o futuro que a gente estava esperando. Isso daqui é iRobot, beleza? É disso daqui, não é aquele negócio da Tesla, é isso. Totalmente autônomo. Essa é a parte boa. Vamos falar da parte ruim. Porque do ponto de vista do consumo, eu gostaria de ter um desse. Exato, fazer as coisas em casa e tal. Nossa, me liberaria tempo, né? Esse daqui, o da Tesla, eles estão pensando mais para uso doméstico. Esse daqui eles estão pensando mais para uso em fábrica, né? Sim. Só que tem um porém. Ele pode fazer basicamente tudo na fábrica que um ser humano pode. E ele tem algumas vantagens. Ele não precisa dormir. Do ponto de vista do dono da fábrica. Ele não precisa dormir. Nem comer. Ele não requer um salário. Um plano de saúde. Não, ele não vai pedir melhores condições de trabalho. Ele não para. A bateria está acabando, você vai até numa estaçãozinha, troca a bateria, tira a bateria vazia, põe para carregar, pega a bateria nova, coloca nele, em 2 minutos ele está de volta no trabalho. Ou menos. E um desse aí faz o que uma equipe faz, né? Ao mesmo tempo que eu fico empolgado com essa tecnologia, eu sei qual vai ser a realidade. E é inevitável, tá, gente? A automação sempre tirou emprego, mas até agora a gente lidou com a automação de uso específico. De novo, você tinha que projetar, você pegava um braço, de repente uma fábrica até fazia as articulações genéricas, só que você tinha que projetar todo o resto da função dele, o bico dele, do que vai fazer, se é uma solda, se é um parafuso, uma coisa do tipo, tudo para ele fazer uma função. Esse daqui, você compra um exército dele, ou você aluga, se você precisar por uma semana só para uma empreitada, né? Para um evento, uma coisa do tipo. Natal aí, né? Aumenta as demandas aí dentro da fábrica, dentro do negócio de comércio, dentro do galpão da Amazon. Você vai e aluga um só. Só manda lá temporariamente. Quando isso daqui ficar bom e barato o suficiente, o que vai acontecer com os empregos? Porque essa atividade fabril, industrial, ela emprega muita gente, né, gente? Ainda emprega, mesmo com a automação. O que vai acontecer é o dono do robô mais rico e mais gente pobre. E aí a gente tem que ser hábil a discutir os problemas da humanidade. A gente tem que ser apto a pensar o mundo a partir dessa realidade. Porque combater essa realidade, eu acho que é uma perda de tempo. E aí entra na discussão que a gente estava falando. A gente vê cada vez mais o empobrecimento das humanidades, inclusive nos currículos escolares. A gente não está preparando seres humanos para essa realidade aqui. As escolas estão formando pensadores ou estão formando gente só que vai trabalhar ali no mecanizado? Porque para o mecanizado vai ter essa outra mão de obra aqui. E aí você pega, por exemplo, uma notícia que vem, não tem nada relacionado teoricamente, mas tem tudo relacionado na prática, a mudança de currículo educacional em São Paulo, por exemplo. O governador decidiu que vai tirar tempo de estudo de história e geografia, do entendimento do mundo, para aumentar português e matemática. Nada contra o português e a matemática. Mas o português e a matemática, cada vez mais, vai ser amparado pelas soluções de software e de computação e tudo mais. O pensamento crítico, não. E é esse que é o problema. As pessoas estão ignorando o investimento em pensamento crítico, em análise humanístico das situações, enquanto os humanoides estão indo à vida aqui para fazer aquilo para qual as pessoas estão gastando tempo para se preparar, entendeu?
Então tá vendo aí um choque de falta de percepção da realidade. Gente, eu acho que, principalmente aprendizado de línguas, eu acho que eu tô no momento agora que eu tô meio indeciso em relação ao que eu penso sobre isso. Por quê? Porque hoje você tem as ferramentas de AI para você poder corrigir língua e aprender, elas são impressionantes. Eu instalei nessa semana o Apple Intelligence. O que saiu dele até agora? Saiu coisa básica, tá? Mas saiu a parte, pelo menos parte de correção de texto, de auxílio para composição de texto. Só tá funcionando em inglês, eu tive que mudar a língua do computador para inglês e o país para Estados Unidos. Mas eu ativei o Apple Intelligence e eu vou dizer, desde que eu ativei, esse vai ser o primeiro dia, o dia dessa live, que eu não usei. Porque eu tive que resolver uma série de coisas, de problemas aí burocráticos. Eu fiquei uns 2 dias agora bem estressado com isso, inclusive, em inglês. Aí eu tinha que escrever e-mail, eu tive que escrever, inclusive, e-mail que tem uso legal, válido de coisa bancária e tal. Aqui tem umas coisas no Canadá que você não entende. Você pode resolver umas coisas por e-mail que no Brasil você precisa reconhecer 5 firmas. Aí o que eu fiz? Eu escrevi as coisas em inglês, no inglês que eu tenho, tá? Eu sei escrever em inglês. Só que meu inglês é o seguinte, tem erro. Não que tenha erro, tipo, gramatical. Eu escrevo com a gramática certa. Só que tem aquele negócio assim, você escreve com a gramática certa, mas não é do jeito que um nativo escreveria. Sabe qual é? Você traz muito da estrutura da sua língua nativa para a língua estrangeira. Você vai no Apple Intelligence, seleciona tudo. Eu escrevi tudo em inglês, seleciono tudo e clico, reescreva. Aí ele escreve do jeito que o nativo do inglês escreveria o negócio. Ele só vem me corrigindo, não adiciona conteúdo, não é tradução. Eu escrevi o treco, meus e-mails ficam perfeitos, muito mais claro para o nativo entender, inclusive. E eu aprendo também, porque aí eu vejo o que ele mudou do que eu fiz, e aí eu teorizo por que fez isso. Ah, não, então esse é um jeito melhor de dizer essa coisa. Então acho que essas ferramentas vão mudar a nossa relação com a linguagem fortemente. E eu acho que os problemas que a gente tem hoje com linguagem são mais um problema moral do que de conteúdo. Quando a gente fala do negócio de falta de interpretação de texto da galera, eu já observei isso e já fiz esse ponto. Grande parte da falta de capacidade é intencional. Não é uma questão de conteúdo, é uma questão de moral. A pessoa, normalmente, acontece muito com a gente, ela defende o lado político oposto da gente. Ou ela gosta de um político do qual a gente não gosta. Tudo que a gente falar, ela vai interpretar na pior má vontade possível. Do pior jeito possível para colocar a gente debaixo da pior luz possível. As pessoas não interpretam, não é porque elas não têm a capacidade, a bagagem intelectual. É porque elas não têm a inclinação moral para isso. Que é aquela coisa que a gente fala na academia, que tem o tal do princípio da solidariedade. Sempre quando você vai responder um artigo acadêmico de outro autor, é sua obrigação moral, tá? Isso existe esse princípio, de interpretar o que ele está dizendo na melhor luz possível, fazendo o maior sentido possível. Para a discussão acadêmica não virar discussão de internet, que é tipo assim, o cara publica um artigo, aí você fala, não, esse artigo está errado por conta disso. Para o cara não publicar 3 meses depois do artigo, não foi isso que eu quis dizer. Então você sempre interpreta na melhor luz para escapar também do tal do argumento do espantalho, que é, você quer criticar o argumento de alguém, para facilitar a sua crítica, você não representa o argumento da pessoa da melhor forma, ou do jeito que a pessoa quer, ou do jeito que a pessoa expressou aquele argumento. Você representa uma versão modificada, fraca, ruim do argumento dele, para ficar mais fácil de você ir lá e bater. Então, eu tenho essa crítica em relação ao impacto da AI no uso da língua e como que deve ser o nosso processo de aprendizado do uso da língua. Acho que hoje, os grandes problemas que a gente tem de uso da linguagem, principalmente na era da internet, porque a gente tem corretor de texto, ortografia não é questão, gramática se aprende também. O grande problema que a gente tem hoje de uso da língua é moral. Aí entra necessidade de ensino de humanidade. A gente vai cortar geografia, vai cortar história, já não ensina filosofia. Sociologia. Já não ensina sociologia. E são essas as disciplinas, assim, cada disciplina, eu vi outro fenômeno que acho que talvez você não tenha visto. Tá rolando uns podcasts de adolescentes, jovens, crianças e adolescentes contra a escola. É aquela coisa de os jovens coaches mirins ensinando as pessoas a ficarem ricas aos 13 anos de idade. E uma das bandeiras que eu vi, que virou corte, até para provocação e indignação, é: pra que eu vou pra escola se você é médico, pra que eu vou usar Pitágoras? Uma frase do rapaz até, da criança, falando isso. Por quê? É a visão utilitarista do conhecimento, sem nenhum entendimento profundo do porquê que você aprende as coisas na escola. Você aprende matemática, mesmo que você vá exercer uma profissão na área biológica, porque a matemática ativa seu raciocínio lógico. Você está aprendendo raciocínio lógico. Então assim, não existe um conhecimento inútil, porque foi levantado durante a construção da humanidade, né, o arcabouço que a gente desenvolveu de conhecimento, e ela te equipa
em capacidades que você vai usar em outras partes da sua vida. Então, assim, a matemática, a linguagem, o entendimento de texto, mas não só isso, o conhecimento de história, a capacidade de relacionar os fatos, de causa e consequência, entender a diferença do acontecido com a opinião sobre o acontecido. Então, tudo isso você consegue na multidisciplinaridade da escola, nessa relação multidisciplinar, que você forma um ser humano completo. Então, quando você vai desvalorizando algumas áreas, você está mutilando esse humano. Você está mutilando esse ser humano de perceber as outras coisas. E aí você vê os absurdos que a gente tem hoje, que é essa falta de valorização da capacidade que o outro desenvolveu. E isso é muito grave. Então, eu vejo pessoas assim, tá acontecendo aqui no chat, um menosprezo para um problema real que está sendo levantado. Por quê? Por isso que o Leon falou, é uma falta de entender que aquela pessoa está tendo uma visão da profundidade daquele problema e você está menosprezando aquela posição porque ela vai contra a sua ideologia. Só que para você não é ideologia, a sua ideologia, é só a do outro. Mas você não percebe isso porque você não tem uma formação de senso crítico. Você não tem uma capacidade, por exemplo, que a filosofia traz, de refletir sobre o seu próprio eu, sobre o seu eu no mundo, sobre a sua forma de pensar no mundo e de estar no mundo. E se você não tem isso desenvolvido, porque você não teve isso na escola, você não vai desenvolver sozinho do nada, entendeu? E são justamente as capacidades das quais a gente vai precisar lá no futuro. Aí a gente tem que abrir para discussões. Se a gente não quer viver num mundo de Mad Max, então a gente tem que pensar em quê? Em renda básica mínima para todo mundo. O problema não é a tecnologia, é a tecnologia sendo inserida no mundo em que você tem indivíduos acumulando trilhões de dólares e populações vivendo abaixo da linha da miséria. Então, assim, é nessa realidade que a gente está inserido, entendeu? Então, assim, dá para ser entusiasta da tecnologia sem pensar na consequência? Não, porque a gente sabe que essa consequência vai vir sem demora. E a gente está pensando no mundo que, aí você já liga os pontos, um mundo em mudança climática, um mundo em que os recursos ficarão mais escassos. Você tem que somar esses fatores. Só que isso você só consegue com senso crítico. Então você está vendo como tudo intercalado? É um nó. Como é que você desata esse nó? Tem que ser com esse trabalho de vamos tentar conversar aqui, vamos tentar bater um papo aqui. Entendeu?